Fio serrilhado, fio liso, fio combo, que é um híbrido dos dois. Qual que é o melhor ou qual que tem melhor desempenho? Na verdade, ambos esses canivetes tinham fio liso, mas o de talas pretas, durante um churrasco onde só tinha aquela bendita tábua de vidro para fazer os cortes da carne, bastava cortar um pedaço de carne e cegava o fio. E aí eu tinha que retocar numa Falkniven DC4 e, por sorte, tinha um moto esmeril lá. Então, em 5 minutos eu fiz aqueles dentes, né? O único cuidado que eu tive foi resfriar toda hora a lâmina num copo de água para não destemperar o aço, né? Podem ver que foi feito nas coxas, né? Então alguns amigos até ficaram meio chocados e tal, mas na verdade a funcionalidade do canivete não foi perdida, né? Ele continua extremamente funcional, e como pode-se ver, apesar do fio ser serrilhado, ele tem um desempenho de corte muito bom, mesmo em papel fininho como esse aqui, né? Tá certo. Ele foi ajustado depois que foi feito no esmeril, foi dado um microfio, né? Mas eu pessoalmente não gosto de fio serrilhado, porque para mim fio serrilhado só tem uma única aplicação, que é cortar qualquer coisa sobre um meio duro, né? Por exemplo, um prato de vidro, um prato de porcelana, uma mesa de granito, de aço inox, de azulejo, de mármore, né? Mas é a única aplicação, e somente nessa forma aqui, que a Victorinox lançou isso, que é o serrilhado na frente. Todo mundo faz serrilhado aqui atrás, o que não tem lógica. Porque quando você vai cortar alguma coisa num prato, numa mesa, a parte que vai em contato com o meio rígido, seja ele qual for, é a parte da frente da lâmina, né? E com a vantagem adicional, por exemplo, se eu tivesse que apontar um espetinho de bambu para fazer um churrasquinho ou qualquer outro trabalho em madeira, normalmente a parte usada para isso é essa porção do fio, é onde você tem mais controle e mais força. Então tem toda a lógica, o fio liso ser próximo aqui à empunhadura e a parte dentilhada para frente. Como podem ver, a parte de trás aqui é flat, menos o meu fio liso aqui. Eu fiz questão de deixar o fio liso normal, porque normalmente nessas lâminas com fio combo, vem o chamado chisel edge, né? Onde o desbaste é feito de um lado. No meu caso, não. No meu caso, aqui é o fio normal, né, com desbaste de alívio de cada lado e microfio, e a pontinha também foi deixada para remover um strep, qualquer coisa. Mas, como vocês viram, a lâmina está extremamente afiada. E para, por exemplo, cortes que são necessários o push cut, né? Que é, por exemplo, descascar uma fruta, sem problema. Ele faz o push cut, olha lá, eu não preciso ficar movendo a lâmina assim. Eu posso simplesmente pegar e correr, como se fosse um fio liso comum. Ele vai fazer, não faz tão bem quanto um fio liso, né? Mas faz o push cut, né? Isso é só para mostrar. Por exemplo, uma maçã. Ele consegue cascar uma maçã no push cut. Sem problema. Fatiar a maçã, tranquilo. Então, o canivete não está perdido, né? Ah, tomate ele fatia? Melhor ainda, porque ele entra na pele do tomate. Alguns fios, quando estão muito polidos, pode correr um pouco, mas ele não, ele entra facinho na pele do tomate, né? Mas fio serrilhado não é para isso. Aqui está um exemplo de onde seria uma boa aplicação para fio serrilhado. Um maracujá com pele dura, né? Onde o fio
bem polido, entra nele, mas você tem que fazer mais força. Já com o serrilhado, basta posicionar e olha lá, já entrou. Então, o canivete em si não está perdido, não está estragado, só que na minha visão, a única aplicação onde um fio serrilhado, e serrilhado dessa forma, com os dentes próximos à ponta, como é nos Victorinox, só tem sentido para ser usado como talher, por exemplo. Você vai numa churrascaria, normalmente aquelas faquinhas de churrascaria são cegas para chuchu, você tem uma dificuldade para cortar mesmo carnes macias, então você precisa usar esse canivete no prato. Pode passar, porque com o fio serrilhado, como ele é um arco, né, cerca de 98 a 99% do fio em si está protegido, porque quem vai tocar o prato de vidro ou de porcelana são só as cristas entre os dentes, né? Então, quer dizer, a percentagem de perda de fio é muito pequena, então ele vai continuar efetivo por muito tempo. Muita gente se engana achando, por outro lado, que o fio serrilhado é muito mais resistente que o fio liso. Isso é uma falácia, não é. Se você usar, por exemplo, esse fio serrilhado, por quê? Porque o desbaste, quando é feito de um lado só, é um desbaste muito agressivo. E isso enfraquece o aço, ele não tem tanta sustentação. Se você for cortar materiais como o pessoal normalmente recomenda, o uso de fio serrilhado, que é tambor de plástico e coisa, você acaba com esses dentes muito mais fácil do que se fosse um fio liso. Ah, mas o fio liso não corta bem, corta de nylon, plástico, etc. Depende. Se você fizer um fio liso e der o acabamento nele, vamos dizer, no máximo até o lado fino da pedra carborundo dupla face, você vai ficar com um fio liso, com um nano serrilhado, muito agressivo, por sinal. E ele vai cortar tanto a corda de nylon, a corda de sisal, plástico, né? E um fio liso, ele tem mais versatilidade do que um fio serrilhado. Ah, e a propósito, apesar da aranhinha aqui e todo mundo que conhece mais ou menos achar que esse é um Spyder como military, não é. Esse é um clone chinês que custou $30 e é por isso que eu meti ele no esmeril sem pensar duas vezes, né? Mas, apesar de ser um clone chinês, e óbvio, não é aço CPM S30V, é um aço bom, com 58 de dureza, 59 no caso desse aqui, né? Acabamento muito bem feito, talas de G10 muito boas, é muito parecido com o military original. Só quem conhece sabe a diferença. Por exemplo, essa aletazinha aqui, que é quase um gavião, no military ela é reta. Essa daqui ela tem uma inclinação para trás, né? E outros pequenos detalhes, como por exemplo, o pino pivô, a cabeça do parafuso é um pouco menor, né? Quando fechado, desculpe, não sei se vai dar para ver, mas aqui dá para ver, eu consigo ver o linerzinho aqui. No military original, você não consegue ver esse linerzinho de aço aqui, né? Então são esses pequenos detalhes que podem te mostrar se é um military verdadeiro ou um falsificado, porque infelizmente no Mercado Livre pode ser que alguém ache para comprar um military, às vezes um preço até elevado, e é um military falsificado. Mas a intenção aqui não foi essa, foi só mostrar que, apesar de eu ter feito nas coxas esses dentes, se eu tivesse feito em casa, teria sido muito mais bem feito, homogêneos e tal, mas o canivete não perdeu a funcionalidade, não está estragado, e ainda vai ter uma aplicação que eu uso em churrasco na casa de amigos, em churrascaria e tal, e mesmo eu posso portar como IDC, porque como deu para ver, a habilidade de corte dele está até boa, tá? Era só isso.